Shalom, mulheres valiosas, tudo bem com você? E aí, vamos dar continuidade ao nosso estudo das mulheres da Bíblia? E hoje nós vamos falar sobre a esposa de Noé e as noras de Noé também. A gente sabe que, na verdade, a esposa de Noé, ela não foi tanto falada, né, na palavra do Senhor, mas ela foi aquela parceira que esteve junto ali de Noé, mesmo quando as circunstâncias não estavam favoráveis, ela estava junto de Noé. Durante o período do dilúvio, foi a única família que foi salva, foi a de Noé. Então Noé, ele construiu, você sabe a história, construiu o barco num lugar onde não chovia, não tinha rio onde o barco pudesse navegar. Noé ele foi chamado, ele achou graça diante do Senhor, a palavra de Deus diz. Ele obedeceu a voz de Deus. Deus chamou, ele achou graças aos olhos do Senhor. E a palavra de Deus fala aqui, Gênesis capítulo 6, né? Aqui Gênesis 6 diz assim, achei interessante, olha. Noé era justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Então, ele foi chamado por Deus. E essa mulher teve um papel muito importante na vida dele. Para você entender, Noé, ele construiu a arca ali, na verdade não tem algo exato, mas ele construiu a arca em torno de 120 anos, ele passou ali a construir a arca. Em torno de 120 anos. Num lugar onde não havia mar, não existia rio. Ele simplesmente, amadas, ele construiu a arca no meio ali do nada, do monte de terra. Um tempo onde a sociedade, a humanidade estava caótica. Ele investiu o tempo da vida dele, talvez ele tenha deixado de lado um pouquinho a esposa, se dedicando ali na construção da arca, construindo para obedecer a voz do Senhor. Talvez ele voltava para casa cansado, porque com certeza cansava. Ele construindo a arca ali onde não tinha nada de água. E 120 anos construindo aquela arca. E aquela mulher do lado dele, que me chama a atenção, a confiança dessa mulher. A sabedoria dela em não reclamar, não ficar ali no ouvido dele, sabe? Mas ela ficou ali apoiando ele. Isso me chama a atenção na vida dela. A Bíblia não fala, amadas, aqui, que ela ficou murmurando, reclamando ali no ouvido dele, zoando ali no ouvido dele. Não acredita nisso. Tem certeza que foi Deus que te falou? Tu tem certeza que foi Deus que falou pra você? Então, será que eu teria essa sabedoria? Será que você teria essa sabedoria dessa mulher? Gente, 120 anos. Ela não é tão falada aqui, mas preste atenção, ela não mostra o que ela murmura. E Deus falou, olha, um casal de cada animal. Entrou, fez tudo. Depois que a arca foi fechada, o dilúvio veio sobre 40 dias, 40 noites. Eles não ficaram na arca por 40 dias e 40 noites e ali acabou tudo. Não, eles ainda ficaram dentro da arca em torno, aproximadamente de 370 dias. Um pouco mais de um ano. Então, dentro de um barco, à deriva, no meio do nada, com filhos e noras, um monte de animais ali dentro. Toda vez que eu leio essa história, eu tento imaginar, a gente ali. Já pensou você dentro de uma história dessa? Eu acho que... Será que eu e você não ia ficar reclamando todo dia com fedor de bicho, xixi ali, fezes de animais? A gente não sabe se nós íamos reclamar, Nós não sabemos se nós íamos reclamar. Então, que mulher extraordinária para exercer o papel desse, apoiando o chamado do esposo, apoiando ali o esposo em todas as suas decisões. Certamente, ela conhecia o Deus que ela servia, eu sei, mas ela também sabia que o marido dela era um homem de fé, era um homem temente a Deus. E ela confiava na palavra do seu marido. Por quê? Porque a palavra do Senhor não veio para ela, veio para Noé. Deus chamou ele, Deus chamou Noé. E ela simplesmente, amada, obedeceu, se submeteu, apoiou e foi parceira dele nisso tudo. Nesse projeto, assim,
que maluco, né? Porque muitas pessoas zombavam de Noé. Seu maluco, nunca choveu aqui, não chove tantos anos. E ela ali do lado dele, e suas noras também do lado dele, elas foram perseverantes. A sua esposa e as suas noras foram perseverantes. Então, eu quero dizer para mim e para você, nós temos que ser perseverantes. Nós temos que estar ali perseverando na nossa vida. E é interessante, as noras, a esposa e as noras de Noé estavam no projeto de entrar na arca. Estava nos planos dele de entrar na arca também. Então isso me admirou muito na vida desta mulher, queridas. Com certeza elas estavam ali dentro, elas não ficavam sentadas. Com certeza elas estavam limpando, né? Cuidar dos animais. Com certeza ali dentro a Bíblia não relata aqui nada disso. Mas por 360 dias eles permaneceram ali na arca com todos aqueles animais, gente. E com certeza elas serviam tudo ali dentro. Só que a Bíblia não fala delas que elas murmuram. Como de outras histórias de mulheres que murmuram, que reclamam, elas não foi citado que elas estavam reclamando. O que a gente pode aprender com tudo isso? O que nós tiramos de lição com a vida dessas 4 mulheres na Bíblia, que é a mulher dele e as suas noras? Queridas, a mulher ela exerce uma grande influência sobre o marido. É por isso que ela tem que ser uma parceira para estar ali do lado, a crescer como pessoa, a descobrir os talentos que às vezes ele nem percebe, mas você consegue colocar eles ali para ajudar. Eu sei que muitos casais têm suas lutas, suas provas, suas dificuldades. Todos os casais, nada é perfeito. Mas se este marido tem um chamado, é um obreiro, um missionário, um pastor, um missionário das nações, de missões, ela precisa estar do lado dele, principalmente não ficar murmurando e reclamando. Porque com certeza Deus que direciona, Deus fala com eles. Então eu quero falar algumas coisas importantes para você, se você quiser até anotar, que é algo importante para a minha vida e para a sua vida. Três pontos assim, essenciais para a nossa vida. Como nós podemos ser essa mulher, sabe, sábia. Primeira coisa, vamos ser participativa. Sempre nós temos que pensar na necessidade das nossas famílias. Nós precisamos estar participando das coisas. Incentivando, participando a crescer, a ensinar, a ajudar o esposo a crescer. E nós vemos essa inspiração, mesmo em tempos de lutas, de dificuldades, né? Nós precisamos ter essa participação da nossa família, no ministério, dentro do lar, na igreja, no chamado dele. Então tem mulher que compete com o seu marido, né? Tem mulher que tenta ser melhor que os seus maridos e o casamento ele vira o quê? Um ringue de boxe, porque um tenta ser melhor que o outro. Isso não é saudável. Isso não é bom. Então você tem que ser participativa. Amém? Segunda coisa que eu quero falar é estar atenta. Nós temos que estar atenta e as coisas que estão à nossa volta, na nossa casa, estar sensível, de antenas levantadas nas necessidades. Por exemplo, às vezes os maridos eles vão eles vão tomar decisões e as mulheres têm um doce de intuição, você sabe disso. E nós precisamos ver, não, tem alguma coisa errada, eu vou alertar ele, eu vou falar para ele. Às vezes um negócio que ele vai fechar ali, numa decisão na igreja, na empresa, né? Compartilhe com ele a tua intuição, com o teu esposo a tua intuição. Seja uma companheira mais participativa. Claro, saber falar, o momento certo de dar sua opinião, falar na hora certa, porque às vezes nós estamos certos, mas nós falamos na hora errada. Então nós precisamos ser sábia também nesse ponto. Às vezes a mulher quer falar muito, quer dar a opinião demais. E eu quero assim encorajar você a aprender a ser sensível, a se calar mais quando for necessário, até mesmo para a sua paz interior, para você se sentir melhor. Então,
entenda que há um momento, aprenda a se calar, aprenda a esperar o momento certo de você falar. Então, isso é estar atenta, temos que estar atenta. E a outra coisa que eu quero falar é que nós venhamos a ser companheira. Seja companheira. O esposo, ele precisa perceber que a sua esposa, ela é uma companheira, né? Aquela que come o pão junto com ele. Aquela que, se precisar tomar pão, ela come pão com água, ela come um ovinho com ele. Então a família, ela é um projeto de Deus, ela é comunitário, não é responsabilidade só de um, ou só dela, ou só dele, mas se for preciso se calar e deixar só em oração, faça isso, né? Não fique jogando nada na cara, no rosto do seu esposo, porque isso vai contribuir para que o seu casamento, ele não se fortaleça. Então, você precisa ser companheira, você precisa estar mais do lado realmente dele. Então, muitas mulheres só têm cobrado e não tem a sabedoria, não sabe olhar com os olhos do Senhor, né, para o seu esposo, com os olhos de compaixão, que talvez ele esteja enfrentando algo muito pior que você, né? Então a gente não sabe muitas vezes, tem coisas que eles não falam, eles passam guerras internas dentro de si. Então diga, né, olha, eu tô do teu lado, nós temos lutas, nós temos as nossas dificuldades, mas eu tô aqui do teu lado, te ajudando nessa caminhada, está do seu lado. Então a mulher virtuosa, quem achará, a Bíblia diz, né? A palavra do Senhor diz. Então eu vi aqui na vida desta mulher, né, que ela foi realmente uma mulher sábia que edificou ali a sua casa, a mulher de Noé e as suas noras. Então eu não vejo aqui elas murmurando. Então a questão desse estudo eu não vi essa mulher murmurar, eu não vi as noras murmurar. Então que nós viemos a ter esses pontos que eu disse firmados na nossa vida, amém? Seja participativa, esteja atenta, seja companheira ali do seu esposo, faça a sua parte que você vai estar ganhando com Deus. Nós temos que entender que o que nós fazemos para a glória de Deus. Se nós agradamos a família, nós estamos fazendo para a glória de Deus, amém? E a mulher, isso me chamou a atenção na vida da mulher de Noé e das noras dele. Eu não vi elas murmurando e reclamando. Então, quem você tem sido? Essa mulher que tem murmurado ou a mulher que tem orado, tem colocado na mão de Deus, se seja feita a vontade do Senhor? Porque às vezes nós podemos até passar guerras e lutas, amadas, mas o ponto-chave é ore, ore, ore. Coloque nas mãos do Senhor a sua vida, a sua história. Coloque nas mãos do Senhor e Deus vai fazer a parte dele com você. Faça a sua parte, não murmure, não reclame. Ore, continue ali. O seu marido tem uma chamada de Deus, continue ali do lado dele. Faça o que Deus mandou você fazer, com chuva ou sem chuva, com sol, sem sol, com pedras, com dificuldades, mas continue, que o Senhor, ele vai te honrar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa edificar a tua vida sobre as mulheres. E é tão maravilhoso estudar sobre as mulheres da Bíblia, amadas. Eu quero te encorajar a estudar sempre a história, a vida dessas mulheres. Não importa o que você está passando, o que você está vivendo, mas abra a palavra de Deus, que o Senhor, ele vai te renovar. Leia as histórias das mulheres da Bíblia e elas vão te ensinar tantas coisas. Elas nos trazem lições para que nós não venhamos a cair, para que nós não venhamos a errar o caminho, e assim nós vamos aprendendo com o Senhor. Amém? Não importa o momento da tua vida, não cesse de falar deste livro, não pare de ler este livro, porque ele é a palavra. Esse livro é a palavra da verdade. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Amém? Shalom.